Uma viúva pode sobreviver quando a herança do marido cabe inteira no lombo de um cavalo cego. Mas e se esse animal, mesmo sem enxergar nada, souber um caminho que homem nenhum se atreve a contar em voz alta e esse caminho levar direto ao coração de um segredo enterrado? Você teria coragem de confiar num guia que não vê o mundo? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade na Serra do Espinhaço, em pleno ano de 1732. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Benedita seguiu no escuro, guiada pelo som dos cascos do cavalo cego, vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Benedita de Assis chegou ao arraial como quem chega com o corpo inteiro, mas com a vida pela metade, trazendo no peito o peso de uma aliança que já não aquecia dedo nenhum, e na garganta a poeira grossa das trilhas de serra, poeira que grudava no suor e virava uma crosta amarga, como se a própria terra quisesse marcar quem atravessava seus caminhos. Vinha num passo contido, sem pressa de quem tem destino e sem desespero de quem tem fuga, porque viúva aprende cedo que o mundo não se sensibiliza com choro e que a fome é a única coisa que fala alto o bastante para calar saudade. O que ela tinha era pouco e era estranho. Um baú de roupa miúda, uma cuia, um rosário e o cavalo cego do marido. Um animal grande, de pelagem escura e crina quase prateada, que atendia pelo nome de mandinga, não por ser ruim, mas por ser daqueles bichos que parecem entender mais do que deviam. Os olhos dele eram duas pedras leitosa, paradas, como vidro velho de janela. E ainda assim, as orelhas giravam para os lados, como se enxergassem som. E o focinho buscava o ar com cuidado, farejando cada mudança na umidade, cada cheiro de capim amassado, cada presença humana, como se as pessoas tivessem cor no vento. Quando Benedita atravessou a rua principal do arraial, estreita e ladeada de casas de taipa e madeira, com telhas quebradas e varais de roupa oscilando, sentiu que todos olhavam primeiro para o cavalo, depois para ela e por fim para o nada ao redor, como se esperassem ver, na poeira levantada, a sombra de quem já tinha partido. O sino da capela bateu uma vez, curto, e o som subiu pela serra e voltou mais frio, mais longe, como se a pedra repetisse a lembrança com má vontade. É a viúva do Elias, murmurou uma mulher na porta, e Benedita teve vontade de responder que não era viúva de homem nenhum, era viúva de futuro, mas engoliu a frase, porque palavra solta demais vira faca na mão dos outros. Elias, o marido, morrera de jeito que ninguém explicava sem baixar a voz. Disseram que caiu num barranco numa volta de madrugada. Disseram que foi febre ruim. Disseram que foi castigo por mexer com o que não devia. E o que restou para ela, além do silêncio, foi a dívida que os outros lembravam e a herança que os outros desprezavam. O tabelião do arraial, com dedos manchados de tinta e um sorriso de canto, entregara a Benedita um papel amassado com um selo que mais parecia escárnio. E nela ficou a certeza de que, para muita gente, a morte de Elias era um alívio e a herança dela, uma oportunidade. Só isso? Perguntara ela dias antes, quando ouviu que ficaria com mandinga, e o homem respondeu sem levantar os olhos. Tem também a casa velha lá pro fim da estrada, se ainda tiver telhado e se ninguém tiver tomado. A casa ficava afastada, num trecho onde a trilha abraçava a encosta e o mato parecia respirar encostado na pele. Um lugar de vento que assobia como gente e de sombra que demora a ir embora mesmo quando o sol se deita. Benedita seguiu até lá com o cavalo ao lado, sem montar, porque não tinha pressa e porque tinha medo de virar alvo em campo aberto. A cada passo, o cheiro da serra mudava, ora ferro molhado, ora folha esmagada, ora fumaça distante de roça. E de vez em quando vinha um sopro gelado que fazia arrepiar a nuca, como se alguém passasse um dedo úmido no couro dela.
Quando alcançou a casa, viu que era mais triste do que lembrava, com a porta torta e o terreiro tomado de mato ralo, mas ainda de pé, o que, na vida de uma viúva, já era quase uma bênção. Mandinga parou sozinho diante da porteira e bateu o casco no chão 2 vezes, como se marcasse território. E Benedita sentiu um desconforto inexplicável, como se o bicho conhecesse aquele lugar de um jeito íntimo demais, como se tivesse voltado ali não por obedecer, mas por escolher. Ela amarrou o cabresto num mourão e entrou, encontrando o cheiro de madeira velha e umidade guardada. Um cheiro de coisa que foi usada por muitos e depois deixada para apodrecer em paz. No canto, havia marcas no chão de terra batida, como arrasto de barril. E numa prateleira alta, fora do alcance fácil, ela achou um pedaço de vela e um punhado de sal grosso embrulhado em pano. Pequenos sinais de que Elias guardava o mínimo para passar noite ruim, ou para fazer promessa que ninguém via. Ainda estava tirando a poeira de uma panela quando ouviu passos no terreiro. E ao sair, viu um homem baixo e largo, de barba rala e chapéu gasto, com o olhar de quem mede as coisas como mercadoria. "Sou Serafim, vizinho de cerca", disse ele, mas não sorriu com os olhos. Tinha cheiro de pinga velha e fumo, e a fala vinha macia demais, como quem aprende a ser agradável para entrar onde não foi chamado. Benedita respondeu com educação curta, e Serafim mirou Mandinga com uma curiosidade quase infantil, aproximando a mão do focinho do cavalo como quem tenta testar se uma arma está descarregada. "Então ficou com um cego", ele comentou, e o jeito como disse cego fez parecer amaldiçoado. Benedita, sem saber por quê, colocou o corpo entre os dois. "Ficou comigo", ela confirmou. Serafim coçou a barba e olhou ao redor como se procurasse alguém escondido. Seu Elias era homem de andar muito de noite. Tinha coragem ou tinha negócio, soltou, e a palavra negócio veio com um peso que não combinava com conversa de vizinho. Benedita sentiu o estômago apertar, mas manteve a voz firme. "Eu só tenho o que tá vendo." Serafim deu um riso pequeno, desses que não terminam na boca. Às vezes o que se vê é pouco, mas o que se sabe é muito. Antes que Benedita respondesse, outra presença apareceu, e o clima mudou como muda o tempo quando nuvem cobre o sol. Uma mulher alta, de pele curtida e olhos vivos, carregando um balaio de mandioca e um pano amarrado na cabeça. "Não aperreia a moça, Serafim", disse ela, e o tom não era pedido, era ordem velha. Serafim abriu os braços fingindo inocência e se despediu com a polidez de quem promete voltar. A mulher se aproximou e se apresentou. "Chamo Custódia, moro ali na grota onde o rio faz volta. Se precisar de farinha, eu tenho. Se precisar de aviso, eu tenho também." Benedita agradeceu, e Custódia olhou para Mandinga como quem reconhece um presságio. "Esse cavalo aí era do seu Elias, né?" Benedita confirmou, e Custódia baixou a voz. "Ele não é só cego, ele é sabido, e isso é o que dá medo nos homens daqui." Benedita franziu a testa, e Custódia, como se escolhesse palavras para não ofender santo nenhum, continuou. "Tem estrada que não tá no mapa de ninguém, estrada que não aparece nem para tropeiro antigo, porque ela não é estrada de gente direita. Seu Elias ia e voltava por ela, e quando ele voltava, voltava com o bolso pesado e a cara lavada de quem viu coisa demais." Benedita sentiu um frio por dentro que não vinha do vento da serra. "Que estrada é essa?" Custódia apontou com o queixo para a mata fechada atrás da casa, um emaranhado de troncos e sombras que parecia engolir luz. "A estrada que Mandinga sabe, eu mesma nunca vi, só ouvi. Dizem que tem assombração guardando, dizem que tem bicho sem forma, dizem que quem passa escuta canto de mulher e reza de defunto ao mesmo tempo." Benedita quase riu, não por achar graça, mas por se defender do medo, e Custódia percebeu. "Eu sei, viúva. A gente ri para não tremer, mas não brinca com isso. Homem ruim usa medo como cerca." Antes de ir embora, Custódia deixou um punhado de mandioca e fez um sinal da cruz, não para a casa, mas para o cavalo, como se o animal fosse altar e pecado ao mesmo tempo. Naquela noite, Benedita acendeu a vela e tentou dormir, mas o silêncio da serra não era silêncio. Era um conjunto de barulhos pequenos, grilo, folha mexendo, água correndo longe e, por baixo de tudo, um som que parecia respiração de coisa grande.
Mandinga estava do lado de fora, e de tempos em tempos batia o casco no chão impaciente, como se ouvisse alguém chamar do mato. Benedita, deitada no catre, sentiu um cheiro de terra revirada entrar pela fresta da porta, e junto dele um odor metálico de ferro e sangue velho, que não vinha da casa, vinha do mundo. Ela apertou o rosário até doer a mão, e quando finalmente o sono ameaçou chegar, ouviu muito longe um assobio comprido vindo da mata. Um assobio que não era de pássaro nem de homem, era um aviso. Mandinga respondeu com um relincho curto e afundado, e então puxou o cabresto com força, como se quisesse se soltar, e Benedita se levantou num salto, abriu a porta e viu o cavalo parado, o pescoço esticado para o escuro, as orelhas duras apontadas para o mesmo ponto onde a sombra parecia mais densa. E nesse instante ela entendeu que a herança que chamavam de inútil talvez fosse a única coisa naquela serra que ainda sabia o caminho de volta para a verdade. Ela deu um passo no terreiro, sentindo o frio subir do chão, e foi quando uma voz masculina, baixa e rouca, falou do lado de fora da cerca, como quem pronuncia nome para marcar destino. Benedita, não segue Mandinga amanhã. Se você seguir, o nome de quem te caça é Horácio. Benedita passou a primeira semana como quem aprende a respirar de novo num lugar onde o ar parece alugado, medindo as horas pela luz que escorria entre as frestas da taipa e pelo jeito que o frio subia do chão no fim da tarde, um frio que vinha com cheiro de pedra úmida e de mato amassado, como se a serra inteira fosse um animal deitado, enorme, que às vezes virava o corpo e rangia por dentro. Ela varria o terreiro, remendava pano, consertava a porta com lascas de madeira e paciência, e tentava não pensar na voz que a chamara do lado de fora da cerca naquela noite, porque pensar dava forma ao medo, e forma é o que o medo mais gosta de ter. Mas a frase voltava sozinha, em momentos pequenos, quando a água no pote fazia um som diferente, quando a brasa do fogão estalava sem motivo, quando a sombra de uma nuvem passava depressa demais pelo chão. Não segue Mandinga amanhã. O nome de quem te caça é Horácio. O que mais a perturbava não era o aviso, era a intimidade do aviso, como se alguém soubesse exatamente a hora em que ela abriria a porta, como se tivesse visto o rosário apertado na mão, como se a casa velha já tivesse dono invisível e ela fosse só uma visita tolerada. Mandinga, por sua vez, parecia mais vivo do que nunca. Cego sim, mas atento, com as orelhas sempre caçando o mundo. E de madrugada ele resfolegava olhando para a mata fechada atrás do quintal, o focinho alto, aspirando o vento como quem lê uma carta. E Benedita começou a perceber que o cavalo tinha rotinas próprias, pequenas manias que não eram de bicho comum. Ele não bebia água se o pote estivesse numa certa posição, ele não pisava numa parte do terreiro onde a terra era mais escura. Ele virava o corpo e ficava parado, quieto, sempre no mesmo ponto do dia, como se escutasse uma reza distante. Custódia apareceu de novo, trazendo farinha e notícia, e cada notícia vinha com um cuidado, como se a língua dela pisasse em cacos de vidro. No arraial sumiram 2 cabras. Um menino disse ter visto um homem com cara de bicho perto do córrego, e uma velha jurou que ouviu correntes arrastando na mata, coisa de alma penada, coisa de escravo morto sem vela. Benedita escutava mexendo a panela, e por dentro fazia aquela conta triste de quem aprendeu cedo a desconfiar das aparências, porque o povo dá nome de assombração ao que não quer encarar de frente, e muitas vezes a assombração tem bota, tem faca, tem ordem e tem patrão. E Horácio? Benedita perguntou, fingindo que era curiosidade solta, e Custódia ergueu os olhos como se a palavra tivesse cheiro. Horácio é um homem do intendente, respondeu, e a forma como disse intendente fez a parede parecer mais fina, como se o poder pudesse atravessar a casa em forma de vento. Benedita conhecia esse tipo de homem, mesmo sem conhecer o rosto. Homem que sorri com os dentes, mas não com a alma. Homem que aparece quando alguém morre e sempre tem papel para assinar, dívida para lembrar, favor para cobrar. Homem que diz proteger a lei e, ao mesmo tempo, escolhe a quem a lei morde. Custódia aproximou o balaio do peito e baixou a voz, até virar quase um sopro. Dizem que seu Elias carregava coisa de noite, coisa que não passava pela estrada do arraial.
Dizem que ele achou um jeito de cortar serra por dentro, um caminho que evita os olhos do intendente e evita os olhos de Deus também, porque tem lugar que até santo vira o rosto. E agora que ele morreu, tem gente procurando o que ele sabia. Benedita sentiu uma fisgada de raiva que era quase alívio, porque raiva dá calor e coragem. Ela tinha medo, mas tinha fome. E fome é uma espécie de coragem cega também. E se eu não sei nada? Benedita retrucou, e Custódia respondeu com tristeza seca. Eles não precisam que você saiba. Eles precisam que você pareça saber, porque aí justificam o que fazem com você. Foi nesse dia que Benedita entendeu que a viuvez, naquele canto de mundo, era menos um estado e mais uma sentença. Viúva não tem homem para discutir por ela. Então, vira terra fácil de invadir. Serafim voltou 2 vezes, sempre com conversa mansa e olhos inquietos, oferecendo comprar mandinga por um preço que ajuda, como se estivesse fazendo caridade. E Benedita percebeu que ele olhava o cavalo como se olhasse uma chave. Quando ela recusava, ele mudava de assunto para a casa, para as dívidas do falecido, para a solidão da serra, para o perigo de onça e de lobisomem nos arredores. E Benedita notava a técnica por trás do medo, como quem reconhece a mão de um jogador marcando cartas. Primeiro ele plantava a ameaça, depois ele oferecia a proteção, e a proteção tinha o preço exato do que ele queria tirar dela. À noite, quando o vento batia na porta e fazia o batente gemer, ela lembrava das palavras de Custódia, lembrava do nome Horácio e lembrava do jeito que Mandinga puxava para o mato, como se tivesse um compromisso com a escuridão, e a ideia de obedecer ao aviso ou desafiar o aviso virava uma batalha dentro da cabeça dela. Benedita começou a ir ao arraial com mais frequência, não por gosto, mas por necessidade. Precisava de sal, precisava de querosene, precisava de saber o que diziam, e no arraial o cheiro de gente, de suor, de fumo, de aguardente e de bosta de burro se misturava ao som dos martelos e as ladainhas de missa, criando uma sensação de que tudo ali era normal demais para ser honesto. Em frente à venda, homens conversavam com ares de quem conhece segredo, e quando Benedita passava, a conversa virava silêncio ou virava piada, e ela sentia os olhos nas costas como mosca em carne. Uma tarde, ao sair da igreja, viu um grupo de soldados do destacamento, botas embarradas, armas simples, mas postura de quem manda. No meio deles, um homem montado num animal alto, chapéu bom, capa escura e uma calma imoral no jeito de olhar, como se a serra inteira fosse um quintal seu. Benedita não sabia se era Horácio, mas o corpo dela reconheceu o perigo antes da mente decidir. O homem virou o rosto devagar e por um instante a encarou como se estivesse lendo uma marca no ar, e então sorriu, um sorriso breve, quase educado, e Benedita sentiu uma náusea que não era de fraqueza, era de pressentimento. Na volta, Custódia caminhou ao lado dela por um trecho e não precisou dizer nada. O silêncio das duas era uma conversa inteira. Quando Benedita chegou em casa, encontrou a porteira aberta e Mandinga solto no terreiro, parado como estátua, com as orelhas retesadas e o corpo inclinado para a mata, e o chão ao redor marcado por pegadas de homem, pegadas profundas, como de bota pesada. Não havia nada roubado, nada quebrado, e isso era o mais terrível, porque quem entra sem levar nada está ali para deixar aviso. Benedita fechou a porteira com as mãos tremendo, e por um segundo teve vontade de correr para o arraial, pedir abrigo na casa de alguém, mas sabia que abrigo pedido vira dívida, e dívida vira coleira. À noite, ela não dormiu. Ficou sentada com a faca de cozinha no colo, a vela queimando baixa, ouvindo o vento bater e recuar, como onda de mar invisível. E de tempos em tempos vinha da mata um som que parecia risada abafada ou tosse contida. E o cavalo, lá fora, raspava o casco no chão, como quem marca ritmo de coisa que vai acontecer. Foi então que Benedita decidiu fazer o que o medo não queria. Decidir por conta própria. Ao amanhecer, quando a luz ainda era pálida e o frio ainda morde, ela colocou um pedaço de fumo no bolso, amarrou o rosário na cintura como se fosse ferramenta e levou Mandinga pela rédea até perto do limite do quintal, onde a mata fechava como uma boca. O cavalo, ao sentir a proximidade do escuro, ficou mais firme, menos errante,
e Benedita percebeu que ele não estava procurando, ele estava lembrando. Você sabe, ela murmurou, não como oração, mas como constatação, e o animal bufou baixinho, quente como resposta. Ela hesitou apenas o tempo de sentir o cheiro da mata, um cheiro que era verde e ao mesmo tempo velho, como roupa guardada com mofo, e então deu o primeiro passo para dentro. O mundo mudou de imediato, porque a mata não é só um lugar, é um som. O som da luz sendo engolida, o som das folhas se roçando como roupa de gente, o som de gotas caindo de lugar nenhum, e o ar ali dentro parecia mais pesado, carregado de umidade e de alguma coisa metálica, remota, que lembrava minério e lembrava sangue antigo. Mandinga avançou com segurança impossível para um cavalo cego, desviando de raízes, evitando pedras, parando antes de cada descida como se calculasse o chão com o ouvido. Benedita, atrás, pisava com cuidado e sentia o coração bater na garganta. Mas um pedaço dela se inflamava com uma coragem amarga, porque se ela fosse morrer, ao menos morreria sabendo por quê. Depois de algum tempo que pareceu maior do que a manhã inteira, Mandinga parou e inclinou a cabeça, como quem escuta a água correndo por baixo. Benedita chegou mais perto e viu, entre duas pedras cobertas de musgo, uma fenda estreita, quase uma rachadura na serra, escondida por cipós, por onde vinha um sopro frio, e junto dele um cheiro forte de cera apagada e de ferro molhado. O cavalo, sem enxergar, alinhou o corpo para aquela abertura como se fosse porta de curral, e Benedita entendeu que aquilo não era trilha de caça nem passagem de onça. Era entrada usada, conhecida, repetida, guardada. Ela passou a mão na pedra e sentiu marcas, riscos antigos, como de ferramenta, e quando encostou o ouvido, ouviu lá dentro um som que não era da mata, era o eco distante de passos e de vozes abafadas, e alguém, muito no fundo, assobiou o mesmo assobio comprido que ela ouvira na noite do aviso, só que agora mais perto, mais nítido, como se a serra respirasse o nome dela. Benedita puxou a faca do cós sem perceber, e antes que pudesse recuar, uma mão surgiu do escuro da fenda e agarrou o cabresto de Mandinga com firmeza, puxando o cavalo para dentro, e uma voz masculina, colada no ouvido dela, sussurrou com calma de quem não tem pressa de matar. Agora sim, viúva, mostra para nós o caminho que seu marido guardou. Benedita nem teve tempo de virar o rosto para ver de onde vinha aquela mão, porque o gesto foi seco e certo, como de quem já tinha ensaiado a cena, e o cabresto de Mandinga esticou de uma vez, puxando o cavalo para a fenda como se a serra tivesse enganchado a própria garganta do animal. Ela reagiu por instinto, fincando o pé na terra úmida e segurando a rédea com as duas mãos. Mas a força do puxão não vinha só de um homem, vinha de dentro do buraco, como se mais braços se escondessem ali, e no mesmo instante, outra mão apareceu por trás dela, fechando-se no seu antebraço e torcendo com crueldade calculada, sem pressa, sem grito, só o suficiente para arrancar dela o ar e a faca que estava no cós. "Quietinha", murmurou a voz ao pé do ouvido, quente e ameaçadora, e Benedita sentiu o cheiro de couro velho e suor azedo, cheiro de soldado que dorme em roupa molhada. Mandinga relinchou curto, não de medo, mas de revolta, e tentou recuar, mas a fenda parecia engolir o bicho com fome, e Benedita teve a impressão absurda de que o cavalo cego estava menos perdido do que ela, porque ele, se debatendo ou não, sabia que aquela abertura era passagem conhecida. Enquanto ela, viva e enxergando, entrava como quem cai. O homem que segurava Benedita a empurrou com o ombro e ela tropeçou, raspando a mão na pedra coberta de musgo, sentindo a aspereza úmida abrir um arranhão ardido. Quando enfim a luz do dia ficou para trás, a escuridão não foi total, porque lá dentro havia lamparinas, e isso foi ainda pior, pois luz de lamparina não dá conforto, dá cenário, desenha rostos pela metade, transforma qualquer sombra em bicho. E ali, as sombras pareciam ter vontade própria. Benedita enxergou dois homens logo à frente, um deles com lenço no rosto e a camisa manchada de barro, outro com um chapéu bom demais para aquele buraco, e ambos seguravam Mandinga pelo cabresto, puxando com a tranquilidade de quem conduz um boi para o curral. Atrás dela, o homem que a dominava falou baixo: "Vai entrar, viúva, e vai andar, porque teu marido andava aqui como se fosse dono."
Benedita sentiu o sangue gelar ao ouvir teu marido dito com desprezo, como se Elias fosse uma peça tirada do tabuleiro, e tentou resistir mais uma vez, mas o braço torcido latejou e a dor fez a visão tremer. Quem são vocês? Ela conseguiu perguntar, e a resposta veio em forma de riso abafado. Quem paga pela estrada, disse o homem, e a frase carregava um mundo de corrupção, de moeda suja, de lei dobrada no bolso. Foi então que Benedita ouviu mais adiante um som de corrente arrastando no chão de pedra, o mesmo som que a velha do arraial jurava ser de alma penada. Só que ali ele era claro, metálico, humano demais, e junto dele vinha um assobio comprido, aquele assobio que parecia atravessar a noite, só que agora ele guiava os passos de alguém no interior do túnel, como um sinal combinado. O corredor se alargou depois de alguns metros, virando uma espécie de garganta de pedra, onde a umidade pingava do teto e as gotas caíam com regularidade, toque, 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 como relógio de coisa enterrada. Benedita caminhava empurrada, o coração batendo tão alto que parecia denunciar sua presença, e Mandinga seguia na frente, respirando forte, as narinas abrindo e fechando como fole, e ela percebeu com um espanto quase feroz que o cavalo não hesitava, desviava de pedras soltas e poças sem ser puxado, como se memorizasse cada curva, como se as ferraduras tivessem lembrança própria. À medida que avançavam, o cheiro de mato ficou para trás, e entrou um odor de ferro e fumaça. E então Benedita ouviu vozes mais adiante, muitas, conversando baixo, e o som de madeira sendo arrastada, como caixas ou barris. Quando dobraram uma curva, ela viu um espaço maior. Uma cavidade natural ou antiga mina abandonada, onde homens trabalhavam em silêncio disciplinado, carregando caixotes marcados com símbolos que ela não sabia ler, mas reconhecia o gesto. De esconder, 2 guardavam a entrada com espingardas, outros empilhavam as caixas perto de uma parede onde havia uma fenda que parecia dar para outro lado, e num canto, sobre uma mesa improvisada, brilhavam sob a luz tremida da lamparina pequenas pedras claras como dentes, pedras que não eram sal nem vidro, mas que devolviam a luz com uma frieza cortante. Benedita prendeu o ar. Diamante! Ela sussurrou sem querer, e o homem atrás dela apertou o braço, satisfeito por ela ter entendido sem que precisassem explicar. Pronto, agora sabe por que a serra assombra quem fala demais, ele disse. E então completou com uma voz que soou quase gentil, como quem explica ao filho o que não deve repetir. Essas pedrinhas têm dono. Dizem que é do rei lá do outro lado do mar. Mas rei não anda aqui no barro, não passa frio, não sangra em pedra. Quem manda mesmo é quem segura o caminho. Benedita olhou ao redor procurando um rosto que combinasse com o nome Horácio, e viu um homem mais alto, de postura rígida, com capa escura e um medalhão discreto no peito, conversando com Serafim, sim Serafim, o vizinho de cerca que oferecia ajuda e preço bom. E Serafim falava com a cabeça baixa, submisso, mas com os olhos brilhando de ganância. O homem da capa virou-se, e a lamparina recortou o sorriso breve, educado, o mesmo sorriso que Benedita vira na praça da igreja, e o corpo dela respondeu com náusea e certeza, antes que o pensamento desse nome. Horácio. Ele caminhou até ela sem pressa, olhando-a como quem avalia uma carga, e parou a 1 palmo do rosto dela, tão perto que Benedita sentiu o cheiro do perfume barato misturado ao suor de estrada. A viúva, ele disse, e a palavra saiu como ironia. Você entendeu rápido, isso é bom, gente burra morre por engano. Benedita tentou sustentar o olhar, mas a raiva vinha misturada com medo, e o medo tentava transformar Horácio em coisa sobrenatural para justificar o que estava acontecendo. Horácio, porém, era só homem, e isso era pior, porque homem escolhe. O que querem de mim? Ela perguntou, e Horácio passou os olhos por Mandinga, como quem reencontra um conhecido. Quero o que teu marido levou para o túmulo sem me contar. Quero o resto do caminho. Porque esse buraco aqui é só metade do segredo, ele respondeu, e fez um gesto com a mão, e 2 homens aproximaram-se com uma corda. E antes que você pense em heroísmo, vou te poupar do teatro. Se você não andar, a serra vai comer você viva, e ninguém vai achar os ossos. E se você andar, talvez eu te deixe voltar para tua casinha, com teu cavalo e teu luto.
Benedita riu sem alegria, um som curto, e Horácio ergueu a sobrancelha. Vai me deixar voltar, como deixou Elias voltar. Ela disparou, e pela primeira vez o sorriso dele vacilou, não por arrependimento, mas por irritação de ter sido visto. Elias era um homem útil até esquecer quem mandava. Horácio respondeu, e bastou isso para Benedita entender o mecanismo do terror. Elias não morreu por acidente nem por febre. Morreu por desobedecer, por tentar sair da coleira, e agora a coleira buscava o pescoço dela. Eles amarraram os pulsos de Benedita com nós rápidos e a empurraram para outra abertura no fundo da cavidade, uma fenda baixa que obrigava a gente a se curvar. E Mandinga seguiu junto, puxado, e Benedita se agarrou à ideia de que o cavalo, ao menos, sabia sair. O túnel estreitou, o ar ficou mais frio e o som das vozes ficou para trás, substituído por um silêncio que doía. Horácio caminhava atrás e de vez em quando assobiava, e o eco devolvia o assobio com uma demora indecente, como se alguém lá no fundo respondesse. Benedita tropeçou numa pedra e quase caiu, e o homem que a conduzia a segurou pelos braços de um jeito que mais parecia levantar um saco de farinha. Devagar, viúva. Não quero tua morte antes de tu me mostrar o que eu quero, ele rosnou, e então, como se para reforçar a ameaça, um uivo estourou na escuridão à frente. Um uivo comprido, animal, que fez o sangue de Benedita subir para a cabeça. Mandinga, ao invés de disparar, parou duro, o corpo inteiro tenso e soltou um relincho grave como se reconhecesse aquele som. Benedita sentiu o peito apertar, porque uivo em túnel não era lobo da mata, era alguém fazendo uivo, e quando a lamparina iluminou adiante, ela viu o monstro surgir. Uma figura coberta de peles, com uma máscara que imitava focinho e dentes, olhos brilhando por trás de buracos e correntes amarradas ao peito, arrastando no chão para fazer barulho de cemitério. A criatura avançou de um jeito teatral, com as mãos arqueadas como garras, e Benedita percebeu o truque na hora, não porque fosse corajosa, mas porque o medo não combina com a encenação perfeita. Aquilo era feito para apavorar gente simples, para que ninguém ousasse contar que havia homens e diamantes ali dentro. Era um bicho de farsa, um lobisomem de couro e corrente, e ainda assim, mesmo sendo farsa, ainda assim podia matar, porque por trás da máscara havia um homem com braço e faca e ordem. O lobisomem se aproximou e rosnou, e Benedita viu, por uma fresta da máscara, um pedaço de pele humana e um olho nervoso demais para ser de bicho. E foi ali que a raiva dela virou faca. Ela se atirou para o lado como pôde, o nó nos pulsos queimando, e deu uma cabeçada no homem que a segurava, sentindo a testa explodir em dor, mas ouvindo o baque do corpo dele contra a pedra. Mandinga, como se tivesse sido solto por dentro, deu um coice no escuro, acertando alguém com um som oco, e a lamparina caiu, espalhando óleo e fogo miúdo no chão úmido, luz instável que fez as sombras dançarem e confundiu os olhos de quem enxergava. Benedita, no susto, rolou pelo chão e sentiu a corda raspando na pedra, e entendeu, no meio do caos, que o único jeito de sobreviver era usar a serra contra eles, porque ali dentro a serra era uma arma que não tinha dono. Ela rastejou até uma saliência de pedra e esfregou o nó com força, serrando a corda devagar, enquanto atrás dela homens gritavam. Horácio ordenava. O lobisomem urrava de raiva, e o som das correntes arrastando se misturava ao estalo do fogo pequeno. Quando a corda finalmente cedeu, Benedita arrancou as mãos livres e puxou o rosário da cintura como se fosse proteção e peso, e num impulso desesperado enfiou o rosário entre duas pedras numa fenda, prendendo ali a ponta do cabresto de Mandinga que passava como se ancorasse o cavalo por um segundo. Mandinga puxou com força para a frente e o rosário preso fez o cabresto dar um tranco que derrubou o homem mascarado, que caiu de costas e bateu a cabeça na pedra com um gemido humano demais. E foi essa humanidade, esse gemido, que quebrou de vez o feitiço do medo.
Benedita correu, não para fora, mas para onde Mandinga queria ir, seguindo o cavalo cego como se ele fosse a única estrela naquela noite subterrânea. E o túnel começou a subir, a pedra ficando mais seca, o ar ganhando cheiro de mato de novo. Atrás, ela ouvia passos, xingamentos, o assobio de Horácio tentando guiar os homens pelo eco, e então ouviu o som seco de disparo, um tiro que explodiu na pedra e devolveu estilhaços que cortaram o rosto dela como agulhas. Benedita não gritou, guardou o grito para a hora de viver. A saída não era uma boca grande, era uma fenda escondida entre raízes, do outro lado da serra. Numa grota onde a luz do dia entrava tímida, filtrada por folhas, e o chão era cheio de pedras soltas. Mandinga saiu primeiro, e Benedita se jogou para fora como quem renasce, os joelhos afundando na terra fria, o peito puxando o ar com violência, e por um segundo ela achou que tinha vencido, mas o mundo não deixa ninguém vencer fácil. O lobisomem surgiu logo atrás, sem máscara agora, revelando um rosto comum, jovem, com medo nos olhos e ódio no gesto. E isso foi quase pior do que a máscara, porque mostrava que qualquer homem podia vestir o monstro quando recebia ordem e dinheiro. Ele ergueu a arma tremendo e Benedita viu a morte se formando como um ponto escuro no cano. Foi então que Mandinga, cego, virou o corpo com precisão de milagre e deu um encontrão de peito no homem, derrubando-o ribanceira abaixo, não com fúria de bicho, mas com a certeza de quem conhece cada pedra daquele declive. O homem rolou, gritando, e o grito se perdeu no mato. Benedita não esperou. Puxou Mandinga e correu, seguindo um trecho de trilha que o cavalo parecia reconhecer. Uma trilha que serpenteava até perto da grota de Custódia. Quando finalmente viu a fumacinha da casa dela ao longe, sentiu uma vontade súbita de chorar, mas o choro não veio, porque o medo ainda estava quente demais. Custódia a recebeu com os olhos arregalados, e antes que Benedita explicasse qualquer coisa, Custódia já tinha entendido pela maneira como ela tremia e pelo modo como Mandinga respirava. E então Benedita contou, sem floreio, sobre o buraco na serra, os caixotes, as pedras brilhando, Serafim, Horácio, o lobisomem de couro e corrente, e Custódia ouviu com o rosto endurecendo como barro secando ao sol, porque aquilo confirmava o que o povo sussurrava há anos sem coragem de dizer alto. Eles vão te caçar agora de verdade, Custódia disse, e a frase caiu como pedra dentro de poço. Benedita, ainda ofegante, respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ela. Então, eu vou caçar também. Meu marido morreu por causa disso. E eu não vou ser a próxima. Custódia ficou em silêncio por um instante, como se pesasse uma decisão antiga. E então entrou na casa e voltou com um embrulho de pano grosso amarrado com barbante. Isso aqui eu achei no rio tem 3 dias, ela confessou, e estendeu o embrulho a Benedita. Desceu boiando de um lugar que não tem boi. Eu guardei porque sabia que ia dar em gente viva. Benedita desamarrou com dedos trêmulos e encontrou dentro um objeto pequeno, pesado, um anel de prata com um símbolo gravado e junto dele um papel dobrado, sujo de lama, com a letra do tabelião do arraial e um selo meio rasgado. Benedita leu as primeiras palavras e sentiu o mundo inclinar. Não era só contrabando. Era uma lista de nomes, valores, caminhos e no alto, como assinatura de autoridade, o nome do intendente. Benedita levantou o olhar para Custódia. E Custódia, com a voz baixa como reza de enterrado, concluiu: agora você não é só viúva, Benedita. Agora você é prova. E lá longe, do lado de lá da serra, um assobio comprido cortou o vento, respondido por outro, e outro como se a mata inteira estivesse combinando a caçada. Benedita e Custódia ficaram um tempo sem falar, como se a própria grota tivesse ouvido demais e agora pedisse silêncio. E aquele silêncio era feito de coisas pequenas e ameaçadoras. O chiado do feijão no fogo baixo, o pingar constante de água no telhado de palha, o vento entrando por fresta e trazendo um cheiro de capim amassado com fumaça distante, e por trás de tudo, o eco daqueles assobios longos que já não pareciam superstição de arraial, mas um código vivo, um jeito de avisar sem palavra, um jeito de caçar sem mostrar o rosto. Benedita abriu o papel outra vez, com as mãos ainda tremendo da corrida e do medo. E agora leu com calma suficiente para perceber o que antes passara como borrão. Não era uma carta de herança.
Era um registro de passagem, uma relação de cargas com datas e marcas, e no meio dos nomes apareciam cifras e apelidos que, para quem vive em lugar pequeno, são mais perigosos do que nome de batismo. Ali havia o nome de Serafim, com valor ao lado. Ali havia o nome de Horácio, com um sinal indicando guarda, e no alto, como se fosse bênção oficial, a rubrica do intendente, aquela mesma autoridade que na boca do povo cuidava do ouro e do quinto do rei, mas que no papel enlameado cheirava a contrabando e a mentira. Benedita percebeu então por que Elias morrera de um jeito tão conveniente, porque todo mundo arrumara uma explicação rápida e ninguém ousara perguntar de verdade. Elias fora útil enquanto carregava as caixas e fechava a boca, e se tornou problema no instante em que teve uma prova na mão, e a coragem amarga de quem já não tem mais nada a perder. Custódia, que sempre falava como quem mede o vento antes de acender vela, confessou que ouvira rumores antigos de uma boca da serra, usada por homens do poder, mas nunca imaginara que o próprio intendente assinava a sujeira. E Benedita, encarando o papel, sentiu a viuvez se transformar em outra coisa, uma coisa mais perigosa do que tristeza: clareza. Foi ali, com a lamparina desenhando sombras nas paredes de barro e Mandinga parado do lado de fora, quieto demais para cavalo, que ela encaixou o último pedaço. O lobisomem não era só um espantalho, era ferramenta. A corrente arrastada era para fazer a serra parecer cemitério. O uivo era para o povo atribuir a sumiço e morte a bicho do mato. E o assobio era para que os homens se movessem no escuro como formiga em fila, cada um sabendo onde estar sem precisar de luz nem conversa. Mandinga cego era o guia perfeito porque enxergava com nariz e ouvido, e mais que isso, tinha sido treinado por Elias para memorizar o caminho da fenda, como quem memoriza o caminho do coxo, e por isso Horácio o queria tanto, não por pena do animal, mas porque a estrada secreta era menos uma trilha e mais um hábito, e hábito se quebra matando ou dominando quem o conhece. Eles não precisam de assombração, Benedita, Custódia murmurou. Eles só precisam que a gente acredite nela. E Benedita respondeu com a voz mais baixa ainda, como se falasse com a própria serra. Então eu vou devolver o medo para eles do jeito que eles fazem, com prova e com vergonha. Só que prova, naquele mundo, não valia nada sem testemunha ou sem alguém maior que a própria quadrilha. E foi por isso que Custódia falou do padre, um homem que devia favor a gente simples, porque já tinha escondido doentes e fugitivos, e que, apesar de ser homem de batina, conhecia o peso de um segredo quando ele vira a arma. Benedita não confiava em ninguém, mas confiava menos ainda na solidão. Então aceitaram o risco e partiram no fim da tarde, quando o céu começa a ficar cor de cobre e a serra lança sombras compridas como dedos, levando o papel dobrado dentro do pano do rosário, bem junto ao corpo, e Mandinga guiando por trilhas laterais, evitando a estrada aberta onde homem de bota deixa sinal e encontra o que procura. A perseguição veio como vem temporal de verão. Primeiro um ar parado demais, depois um cheiro de chuva que ainda não caiu, e por fim o som que anuncia antes da coisa aparecer. Quando já avistavam ao longe as primeiras casas do arraial, o assobio comprido cortou o ar uma vez e respondeu do outro lado, e então outro, como se a mata conversasse em língua própria. Benedita sentiu o estômago apertar e puxou Mandinga para uma moita, e Custódia segurou o braço dela com força, apontando sem falar para uma trilha paralela, onde duas sombras se moviam com pressa e disciplina. Eles tinham farejado a grota, tinham entendido que a viúva não corria por correr, e agora fechavam o cerco com aquela calma de quem manda no lugar. Benedita quis avançar mesmo assim, entrar no arraial e gritar no meio da praça, mas a razão dela, afiada pela sobrevivência, disse que grito sem ouvido vira sentença. Era preciso escolher o momento e o palco naquele mundo era a igreja, porque a igreja era o único lugar onde até homem do intendente hesitava em derramar sangue na frente de santo. Não por respeito, mas por medo do povo ver e lembrar. Elas se aproximaram pelos fundos, entre quintais e cercas baixas, sentindo o cheiro de esterco e de lenha queimada, ouvindo ao longe a cantoria de uma ladainha.
E Benedita, com a cabeça latejando do corte do túnel, percebeu que o próprio cotidiano do arraial era uma máscara como a do lobisomem. Por baixo da reza havia comércio, por baixo do comércio havia ameaça. Quando enfim chegaram à capela, o padre as recebeu com o rosto pálido de quem não dorme direito há meses. E a primeira coisa que ele olhou não foi para Benedita, foi para Mandinga, como se reconhecesse um personagem de história mal contada. O cavalo do Elias, ele sussurrou, e Benedita viu nos olhos do homem uma culpa antiga. Dentro da sacristia, com o cheiro de cera, incenso e pano guardado, Benedita abriu o papel e mostrou. E o padre levou a mão à boca como quem segura um vômito, porque ali estava o mundo que ele fingia não ver. Mundo de diamante correndo por baixo do altar de Deus. Ele me procurou, o padre confessou então, e a voz dele tremeu como chama em vento. Elias me procurou uma noite, sujo de barro, com a mesma febre no olhar que você tem agora. Disse que tinha uma prova, disse que estavam matando gente para calar caminho, disse que queria entregar a alguém de fora, a um ouvidor que vinha passar pela comarca. Eu mandei ele esperar, mandei rezar, mandei não se meter com poder. Eu tive medo. Benedita sentiu uma fúria subir, mas a fúria logo virou gelo, porque a confissão explicava a morte de Elias com uma simplicidade brutal. Enquanto o padre hesitava, Horácio agiu. O padre continuou abatido. No dia seguinte ele sumiu, e na semana seguinte Serafim veio aqui pagar promessa pelo defunto. Promessa, como se Deus fosse bobo. Benedita fechou os olhos por um instante e viu o rosto de Horácio na luz tremida da lamparina. E entendeu que o monstro daquela serra nunca teve pelo, só teve proteção. Foi então que Custódia, prática e dura, perguntou pelo ouvidor, e o padre respondeu que a visita de um homem da coroa, um fiscal de fora, era esperada para dali a poucos dias e que alguns diziam que ele já estava na estrada, mas ninguém sabia em qual pouso. E Benedita percebeu o risco escondido nessa esperança. Se o intendente assinava o contrabando, ele também saberia da chegada do ouvidor, e teria tempo para limpar rastros e para calar bocas, especialmente a dela. O padre ofereceu esconder Benedita na sacristia, mas esconder era só adiar. Horácio já tinha o nome dela na boca, e o assobio dele já tinha eco no mato. E Benedita sentiu, com uma clareza que doía, que a única moeda que ela tinha para negociar com o destino era coragem bem usada. Se eu ficar parada, eles me pegam. Se eu correr, eu escolho onde eles me alcançam, ela disse. E o padre a olhou com espanto, como se visse uma mulher virar faca. Benedita então fez o que Elias talvez não tivera tempo de fazer. Transformou o caminho secreto em armadilha, não com feitiço, mas com cálculo. Ela pediu ao padre uma coisa simples, mas poderosa, que chamasse 2 homens da Irmandade que não devessem favor a Serafim e que soubessem lidar com enxada e madeira sem perguntar demais. O padre hesitou, mas Custódia encarou-o com a dureza de quem já perdeu gente demais, e ele cedeu, porque às vezes até o medo se envergonha diante de uma decisão. Quando a noite caiu de vez, trazendo um frio que parecia morder os ossos, Benedita saiu pelos fundos da igreja com Mandinga e mais 2 homens silenciosos, levando um saco de sal e um frasco de óleo, e voltou para o lugar que agora conhecia como se fosse parte do próprio corpo, a entrada da fenda entre as pedras. O ar ali estava úmido e tinha aquele cheiro metálico de mineração e de coisa guardada, e Benedita sentiu o coração bater mais rápido. Mas não como antes, porque agora ela sabia o que estava enfrentando. Não era lenda, era esquema, não era maldição, era contrabando protegido por homens armados. Ela espalhou sal no chão, não por superstição, mas por motivo prático, porque sal marca pegada e denuncia pressa, e mandou os homens colocarem na boca da fenda uma travessa de madeira sustentada por cunhas, uma estrutura que não derrubaria a serra inteira, mas faria cair um desmoronamento pequeno, suficiente para fechar passagem por minutos, e minutos, naquela história, podiam ser vida. Mandinga, como se entendesse que aquilo era retorno ao centro do labirinto, ficou inquieto, e Benedita encostou a testa no pescoço do cavalo e sentiu o calor vivo dele, um calor que lembrava que tudo aquilo, apesar do horror, ainda era mundo de carne e decisão.
Foi então que o assobio veio de novo, muito perto, e Benedita soube que Horácio tinha farejado a igreja, tinha entendido que ela procurara ajuda, e agora vinha buscar a prova e apagar o erro. Ela puxou Mandinga para dentro da fenda com cuidado, deixando a estrutura armada do lado de fora, e seguiu alguns passos no túnel até um ponto onde a lamparina não alcançaria se acendessem. E ali ficou parada, respirando devagar, ouvindo o som dos próprios pensamentos misturado ao pingar do teto. O primeiro homem a entrar foi o lobisomem sem máscara. Agora só homem com bota e raiva, e Benedita reconheceu o arrastar de corrente. Não mais como assombração, mas como vício de encenação. Ele passou, olhando para os lados, e atrás dele entrou Horácio, assobiando baixinho como quem chama cachorro, e Benedita, no escuro, sentiu um gosto de ferro na boca, não de sangue, mas de ódio. Horácio parou na entrada, pisou no sal e deixou a marca da sola com nitidez cruel, e murmurou para os outros. Ela voltou. Eu disse que esse cavalo é a chave. E então ele deu mais um passo. E Benedita percebeu pelo som do tecido roçando que ele tinha arma na mão. E aquele foi o instante em que ela entendeu que a revelação não era só sobre diamantes, era sobre o método. Eles usavam medo, mas também usavam rotina. Quando alguém fugia, eles imaginavam que a pessoa correria para o óbvio e por isso se moviam como quem recolhe dívida, com a certeza de que o mundo sempre entrega os fracos. Benedita fechou os olhos por um segundo, segurou o rosário com o papel escondido e no exato momento em que Horácio avançou, ela estalou a língua e puxou Mandinga para trás, fazendo o cavalo recuar e bater o corpo na travessa armada na boca da fenda, e o impacto deslocou as cunhas. Do lado de fora, a estrutura cedeu com um estalo, e as pedras soltas desabaram num barulho surdo e brutal, como trovão enterrado. O túnel tremeu, poeira subiu e entrou no nariz de Benedita como cinza amarga, e os homens lá dentro xingaram e recuaram às cegas, porque a saída se fechara por um instante, e nesse instante Benedita correu para a curva que levava à cavidade maior, guiada por Mandinga, que mesmo sem enxergar, sabia onde o chão era firme e onde a pedra era traiçoeira. Atrás dela, Horácio gritava ordens e o som das botas se atropelava, e então um tiro explodiu no escuro e o eco devolveu o disparo, como se a serra risse. Benedita não sabia se o desmoronamento seria suficiente, não sabia se os homens do padre conseguiriam segurar do lado de fora, não sabia se Custódia estaria a salvo, e foi justamente essa falta de certeza que a empurrou para a frente, porque a última coisa que ela queria era virar mais um boato no arraial, mais um sumiu porque mexeu com a assombração. Ela chegou à cavidade, onde vira as caixas e as pedras brilhando, e o lugar estava quase vazio, como se tivessem começado a limpar o ninho, e isso confirmou o pior. O tempo dela acabava. Ainda assim, numa mesa improvisada, ela encontrou um livro grosso, capa de couro, e ao abrir, viu a mesma rubrica do intendente repetida, como se o poder gostasse de deixar assinatura na sujeira. Benedita enfiou o livro por dentro da saia, junto ao corpo, sentindo o peso do couro como um segundo coração. E nesse exato momento, ouviu a voz de Horácio, ecoando no túnel, mais perto, mais fria, como se falasse com a certeza de quem já decidiu. O destino dela, viúva. Você não vai sair daqui com isso. Se sair, a serra inteira vai te engolir, porque eu faço ela virar tua inimiga. Benedita apertou os dentes, puxou Mandinga e procurou no escuro úmido a outra saída, a saída da grota, rezando não por milagre, mas por memória. E quando encontrou a fenda estreita que levava ao ar livre, ouviu atrás de si o som das correntes arrastando de novo. Só que agora o arrastar vinha apressado, nervoso, sem teatro, como se o monstro de mentira tivesse virado desespero de verdade. Benedita saiu da fenda como se o mundo inteiro estivesse atrás dela. O ar da grota entrando nos pulmões com gosto de folha esmagada e pedra fria. E por um instante, ela quase caiu de joelhos não por fraqueza, mas pelo alívio violento de estar sob céu de novo. Ainda que o céu estivesse baixo e cinzento, de nuvem fechada, como se a serra quisesse esconder o que acontecia em suas entranhas. Mandinga veio junto, ofegante, e o cavalo cego parecia mais exato do que qualquer homem que enxergasse
porque ele já virava a cabeça e apontava o caminho de fuga antes que Benedita pensasse em direção, e ela correu agarrada ao peso do livro de couro e ao papel dobrado sob o rosário, sentindo o couro bater na barriga a cada passo como um segundo coração, até alcançar a casa de custódia, onde a fumaça do fogão subia fina e denunciava a presença humana. E ali ela encontrou não só a mulher, mas também os 2 homens da Irmandade que o padre enviara, ambos com ferramentas na mão e o olhar duro de quem entendeu que naquela noite a serra não era paisagem, era testemunha. Custódia não fez pergunta comprida, porque pergunta comprida perde tempo. Apenas puxou Benedita para dentro, fechou a porta e, com a calma de quem já viu o medo virar rotina, disse que o desmoronamento na boca da fenda seguraria os homens por pouco, mas não por muito, e que Horácio não era do tipo que desiste quando a vergonha está em jogo. Benedita, com a voz rouca de poeira subterrânea, mostrou o livro grosso e o papel, e Custódia passou o dedo pelo selo rasgado como quem toca ferida, compreendendo que aquilo era mais do que um segredo, era um fio capaz de enforcar gente grande. E o problema de enforcar gente grande é que ela derruba a cadeira junto. Foi então que, lá fora, o assobio comprido atravessou a noite de novo. Só que agora ele vinha em pares, respondido de lados diferentes, como se cercassem a casa pela mata. E Benedita sentiu a mesma náusea que sentira na praça da igreja, porque o poder tem cheiro, e aquele cheiro era de couro molhado e autoridade usada como faca. Custódia apagou a lamparina e guiou todos para o escuro. E no escuro, Benedita percebeu, com uma nitidez que a assustou, que o horror que o povo chamava de sobrenatural era só organização. Era gente treinada para virar vento, para virar sombra, para virar história que ninguém confirma. Um golpe seco estourou na porta, depois outro, e uma voz masculina, educada demais para ser de vizinho, chamou pelo nome dela como quem chama por posse. Benedita, eu só quero o que é meu. Você não precisa morrer por causa de defunto. Era Horácio, e ele falava como se estivesse oferecendo saída honrosa, como se a morte dela fosse um detalhe a negociar. E Benedita apertou o rosário até sentir a linha cortar a pele. Custódia, sem se levantar, sussurrou que não aguentariam ali, que a mata em volta era deles e a igreja era longe. E foi nesse momento que Mandinga, parado no canto, levantou a cabeça de repente e bateu o casco no chão uma vez. Não nervoso, mas como sinal. E Benedita entendeu que o cavalo não estava pedindo para fugir sem rumo. Ele estava apontando um rumo que só ele conhecia. Um atalho mais antigo do que as cercas. Um caminho de tropeiro que contornava grotas e descia para a estrada grande, onde, se a sorte existisse, passaria alguém de fora. Alguém que não devesse favor ao intendente. Eles saíram pela porta dos fundos como fantasmas, enfiando-se na mata com o corpo curvado, sentindo o galho arranhar a pele e o cheiro de terra molhada subindo forte. E atrás deles, a casa de Custódia recebeu um chute que abriu a madeira com estalo, seguido de praga e riso. E Benedita guardou esse som como quem guarda ódio em vidro, porque havia algo de imperdoável na naturalidade com que aqueles homens invadiam a vida alheia. Mandinga seguiu à frente sem hesitar, guiando por um corredor de vegetação onde a luz mal entrava. E Benedita, mesmo enxergando, tropeçava onde o cavalo acertava, como se a serra tivesse feito do bicho um mapa vivo. O assobio continuava atrás, mais distante às vezes, mais próximo em outras, e em certo momento um disparo rasgou a noite, e a bala acertou um tronco tão perto que lasca de madeira atingiu o rosto de Benedita, trazendo um gosto de resina e sangue, mas ela não parou, porque parar era assinar a própria sentença. Quando enfim a mata clareou e eles sentiram a presença da estrada maior pelo cheiro de poeira seca e estrume, Benedita viu, ao longe, lanternas balançando e ouviu o som de cascos e vozes que não tinham a pressa do bando de Horácio. E então uma figura saiu do escuro da beira da estrada, um homem de capa simples, chapéu baixo, postura firme, e o jeito de olhar era de quem enxerga mais do que mostra. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e Benedita reconheceu a voz antes de reconhecer o rosto, porque era a mesma voz que a avisara junto à cerca naquela primeira noite, a mesma voz que dissera o nome Horácio como quem aponta o alvo.
Eu disse que iam te caçar, o homem falou, e aproximou-se com cuidado, observando Mandinga como quem respeita ferramenta rara, e então acrescentou com um tom que misturava cansaço e decisão. E eu disse porque eu já caçava eles. Benedita quis perguntar quem era, mas não houve tempo, porque o assobio ecoou novamente atrás, e sombras começaram a surgir entre as árvores. E o homem então se endireitou e, numa mudança rápida e assustadora, deixou de parecer tropeiro para parecer autoridade. Ele fez um sinal com 2 dedos, e das lanternas da estrada destacaram-se homens armados com disciplina diferente. Não os capangas de Arraial, mas soldados trazidos de fora, com ordens que não dependiam do intendente local. Meu nome é Aureliano de Melo, enviado como ouvidor e fiscal desta comarca, ele disse, alto o bastante para as sombras ouvirem. E havia ali uma intenção clara: arrancar Horácio do terreno do boato e empurrá-lo para o terreno da lei. Horácio apareceu então na borda da mata com o rosto manchado de poeira e os olhos brilhando de ódio. E por um segundo tentou sustentar a farsa, apontando Benedita como se ela fosse feitiço. Essa mulher é maldita, essa mulher guia o diabo por dentro da serra. E Benedita quase riu, porque ali estava a prova de que o sobrenatural era só desculpa pronta. Mas Aureliano não riu. Apenas respondeu com frieza, como quem corta corda. O diabo de vocês tem livro caixa, tem selo e tem rubrica. E hoje ele vai responder. Benedita entregou o papel e o livro com as mãos ainda tremendo. E Aureliano leu ali mesmo à luz de lanterna, sem pressa, porque a pressa é dos culpados. E quanto mais ele lia, mais o silêncio do bando de Horácio virava rachadura. Um dos homens mascarados, sem máscara agora, deu um passo para trás, como quem pensa em fugir. Serafim surgiu por fim, sujo e ofegante, tentando sorrir como sempre. Mas o sorriso agora era de desespero, e quando percebeu que Horácio não tinha saída, tentou vender o companheiro com palavras rápidas, jurando que era apenas negócio de outros. E nessa hora, Benedita viu o retrato inteiro do horror humano. O monstro de verdade não era a máscara de couro, era a facilidade com que um homem entrega o outro para salvar a própria pele. Aureliano ordenou a prisão ali mesmo, e o som das correntes que antes eram usadas para fingir assombração virou corrente de justiça, arrastando de verdade, sem teatro, e Horácio, antes tão senhor da serra, foi amarrado como qualquer criminoso, gritando que o intendente o protegeria, gritando nomes, gritando promessas, até que Aureliano, com o olhar pesado, respondeu que o intendente também seria chamado a explicar suas rubricas diante de gente mais alta do que ele. Benedita não viu o desfecho final do intendente naquele instante, não viu a queda completa do homem grande, porque queda de homem grande demora e costuma ter acordos, mas viu o suficiente para compreender que o truque da serra tinha sido exposto. A boca era rota de contrabando de diamantes e mercadorias. O lobisomem era espantalho para encobrir desaparecimentos e calar curiosos. Os assobios eram código para patrulha e cerco. E Elias, quando tentou sair do jogo ou guardar prova, pagou com a vida, empurrado para o barranco ou silenciado no escuro, como tantos antes que ninguém chorou em voz alta. Nos dias que se seguiram, o arraial mudou de cheiro como muda a casa depois de tempestade. O povo ainda andava com medo, mas agora o medo tinha nome e rosto. E nome e rosto são coisas que ao menos podem ser acusadas. A entrada da fenda foi selada por homens de fora, não por superstição, mas para impedir que o buraco continuasse sendo estrada de impunidade, e Mandinga, o cavalo cego, virou lenda viva, não de assombração, mas de sobrevivência. E Benedita, por um tempo, foi olhada como quem mexeu com força grande, com a mesma mistura de respeito e receio que o povo reserva a quem desafia Coronel Invisível. Ela não ficou rica de diamante, porque diamante de contrabando costuma enriquecer quem já tem espada e papel, mas recebeu proteção suficiente para não ser devorada pela vingança. E, sobretudo, recebeu uma coisa que viúva raramente recebe: o direito de continuar existindo sem pedir licença. Voltou à casa velha na encosta, plantou no terreiro, fez do silêncio um tipo de paz,
E às vezes, quando o vento passava por certas pedras, ela ainda ouvia um assobio comprido que não vinha de homem nenhum, apenas do ar brincando com a serra. E isso lembrava que o medo pode voltar com outra roupa, em outro tempo, com outro nome. E agora eu te pergunto, você gostou dessa história? Então deixa o like e comenta aqui se você faria igual a Benedita, enfrentando o escuro com um segredo no peito e confiando num cavalo cego para derrubar gente poderosa, ou se você teria escolhido fugir e nunca mais olhar para trás. Me diz uma coisa, você gostou dessa história? Então deixa o like e comenta aqui se você faria igual a Benedita e seguiria um cavalo cego rumo a um caminho que ninguém tem coragem de contar.